Bom dia! Bom dia! Ao vivo aqui no LinkedIn, no Instagram. Bom dia! Terça-feira, dia de TV Líder do Vale. Logo mais estarei contigo, mais empresários, falando sobre conexões únicas com o mercado, o empreendedorismo, óbvio que os gigantes fazem, que você também tem que fazer. E hoje eu inicio te perguntando: você vende de forma consultiva ou de forma ou por soluções? A gente está falando sobre estratégias de vendas, né? Lembra que em junho, final de junho, eu te desafiei a montar uma estratégia de vendas power para julho ao seu negócio? A gente está no desafio recuperação de empresas aqui no Rio Grande do Sul, né? Fazendo imersões aqui de plano de negócio. Se você ainda não fez o seu, me chama em inbox que ainda dá tempo de a gente fazer essa maratona. O que acontece é que a gente vem falando nos diferentes tipos de vendas, aquelas vendas tradicional, técnica de spin selling, quando eu tenho uma dificuldade na venda, quando eu tenho um cliente high ticket extremamente exigente, com ciclo extenso de negociação. A gente falou das vendas consultivas, onde eu foco no relacionamento com o cliente, não no produto. E eu quero que você saiba que também tem uma estratégia comercial de vendas, né, gente? Tudo isso aqui é comunicação assertiva, tá? Com o cliente. Existe e portanto faz parte do marketing também, é a transição ali do marketing para as vendas, né? Nós temos também a venda por soluções, né? O que é isso? Eu não foco, então, só no relacionamento, mas eu foco numa dor específica, muito específica do cliente, tá? E eu quero conversar contigo sobre isso e te mostrar como que isso se aplica nos segmentos de varejo, de tecnologia, né? Enfim. Então, muito rapidamente, eu quero te dar essa introdução para você aí começar a agregar valor, né? Porque é uma venda que agrega valor ao seu negócio, agregar valor naquilo que você já faz, Então, vamos lá. A venda de soluções, tá, gente? A venda de soluções, deixa eu botar mais pertinho aqui, fica melhor. A venda de soluções, ela foca em entender e resolver as necessidades específicas do cliente, em vez de simplesmente vender um produto ou serviço. Então, a venda tradicional, ela vende um produto. A venda consultiva, ela torna o vendedor um consultor de negócios. Ele vai lá e ele ajuda o cliente, ele educa o cliente. É extremamente importante. Agora, quando eu identifico uma dor específica do cliente, uma necessidade, ele tem uma necessidade específica, ele sabe exatamente o que ele quer, né? Você vai para uma venda de soluções. E como que aplica? Basicamente, entender as necessidades do cliente, né? Realizar essa análise detalhada do que ele precisa, personalizar uma oferta matadora exatamente para aquilo que ele precisa, demonstrando valor agregado. Como, né? Resolvendo problemas além da questão da negociação, e eu vou te explicar como agora já, tá? Então, primeiro foco nesses 3 passos, você entender a necessidade, organizar uma oferta especializada, né? E demonstrar um valor, que eu vou te mostrar como, tá? Com esses 3 passos, você consegue depois finalizar apoiando e implementando ali junto com o cliente essa questão da demanda dele para com o seu serviço, para com o seu produto, e aí todo o jogo acontece, tá? Antes de a gente entrar aqui na questão de como demonstrar valor, de como aplicar isso na prática mesmo, dentro dos segmentos de varejo, de tecnologia, seja o que for, deixa eu te contar quais são os erros comuns e os acertos comuns deste jogo, tá? Porque isso é bastante importante, a gente tá... A ferramenta, os passos, os passos da conexão única de alto valor que você utiliza aí do ponto de vista técnico para alavancar vendas e valuation de negócio. Mas na prática é óbvio que os gigantes fazem, né? Algumas coisas que eles fazem que a gente já sabe que não pode fazer, e outras coisas que a gente sabe que tem que fazer, né? Então, os erros mais comuns, gente, falta de compreensão, né, do cliente, não entender profundamente as necessidades do cliente, focar numa solução que daqui a pouco realmente ele não precisa. Ou elaborar propostas genéricas, né, oferecendo soluções muito padronizadas sem essa questão da personalização que ativa muito forte a questão do gatilho da experiência, que faz sim muita venda. Ou outro erro muito comum
é eu voltar para a venda tradicional e focar só no produto, né? Só no produto, me concentrar nas características do produto, nas características do serviço, nos benefícios. Isso é importante, claro que é, óbvio que é. Eu preciso dominar os meus diferenciais mercadológicos, sim, óbvio, mas não só isso, né? Não só isso. E não ter um pós-venda eficiente, porque a venda por soluções, um dos requisitos dela é um pós-venda eficiente, porque complementa questões que o mercado não oferece em relação àquela demanda específica do cliente, porque te torna um especialista naquilo que você está vendendo. Então percebe que uma coisa é o cliente entrar na tua loja sabendo o que ele quer e você dominar os produtos e serviços que atendem ele e jogar no colo dele. Outra coisa é você educar o mercado em relação às demandas e necessidades dele. E outra coisa ainda, um nível maior ainda, né? É você dar todo um suporte especializado, porque você é um especialista maior naquilo que você está vendendo. Então, essa falta de suporte no pós-venda descaracteriza essa questão da venda por soluções. Qual é o grande lance? O grande lance é que a venda por soluções, ela faz com que você se torne líder de mercado, porque você tem autoridade naquilo que você faz, você tem a especialidade, você tem um reconhecimento. Mas vamos acertar esse jogo, tá? Lembrando que nesse processo, no meio desse processo, gente, aqui no Rio Grande do Sul tá frio, tá? Por isso que eu tô assim. No meio desse processo é que você aplica as técnicas de spin selling que a gente falou antes. No meio dessa negociação, para você entender o que realmente o seu cliente precisa, para você poder evoluir na jornada de vendas, né? Percebe que isso aqui é uma evolução da jornada de vendas. É óbvio que alguns clientes, eles já vêm prontinhos, eles não querem conversa, eles estão, imagina um varejo, o cliente só quer entrar, comprar, pegar, sair, tá com pressa, ele não quer conversar, né? Isso acontece, ok, eu fico na esfera do tradicional, na venda tradicional, tá tudo bem. Agora, à medida que eu vou conseguindo evoluir nas minhas estratégias de vendas, eu consigo agregar valor ao que eu estou fazendo, logo aumentar mais o meu potencial de faturamento, além de aumentar o meu potencial de relacionamento com aquele cliente que vai voltar na loja depois e vai gastar mais e vai ter um ticket maior, entendeu? Recorrente de gasto na minha estrutura. Então, à medida que eu vou tendo oportunidade, o cliente entrou, tá? Ele me deu oportunidade para ser um consultor de negócios dele, eu vou usar isso a meu favor e eu vou aplicar as técnicas de spin selling já na venda tradicional, que é a escuta ativa, né? Tem todo aquele passo a passo para você identificar a dor do seu cliente e apresentar a solução. Então, você aplica as técnicas de spin selling lá no momento que ele entra na sua loja, ele deu liberdade para você, você consegue se tornar, então, consultor dele, né? Porque você domina o seu segmento, você domina os seus produtos, você domina o seu serviço, você domina o que você faz. E aí, se ele te dá mais abertura ainda, você consegue entender exatamente a especificidade do que ele realmente precisa. Aí você vem com a venda de soluções como se fosse fatias de um bolo maravilhoso que você está ofertando para o seu cliente, né? E cada fatia ali, camada deliciosa que você coloca nessa sua torta, nesse seu bolo aí para o seu cliente, é uma delícia a mais, é um encantamento a mais. E quando eu acerto nesse jogo, quando eu acerto na minha venda de soluções, né? De soluções e vendas de soluções, eu tenho uma pesquisa aprofundada sobre o meu cliente, um entendimento detalhado sobre o meu mercado, uma personalização, uma comunicação eficaz, né? Uma personalização no sentido de adaptar as necessidades do meu negócio à especificidade do cliente. Bom dia! Eu tenho uma comunicação eficaz, tratando dos benefícios claros e do valor agregado ao negócio que eu dou e um suporte continuado, né? Então, o suporte continuado, ele faz parte dessa venda de soluções.
E aí o que acontece? Você pode adaptar também tudo isso, todo esse contexto de vendas para o marketing, óbvio, né? Então pensa nessa torta, nesse bolo maravilhoso, né? Onde você entra com uma venda tradicional, aplica as técnicas de spin selling, depois vem com a venda consultiva, vem com a venda de soluções, isso tudo, toda essa jornada de relacionamento, de geração de conteúdo, você aplica também nas suas trilhas de relacionamento com os seus públicos, com os seus segmentos. Ah, Aline, mas tu tá dizendo que lá quando eu aplico a técnica do spin selling, eu preciso ter escutativa. Sim, você precisa ter escutativa, mas como que eu vou fazer isso com a massa? Como que eu vou fazer isso com todos os meus clientes, né? Como? Aí você tem que estudar, fazer estudo de persona, né? Você tem que estudar, usar um avatar, o marketing chama de avatar. Você pega, você nicha o seu segmento, você agrupa seus clientes e você escolhe um deles como sendo uma representação de um cliente seu, que a gente chama de avatar. E aí você vai estudar esse avatar representando todo o seu núcleo de público, de clientes, né? E aí você entende ali as dores dele, faz uma pesquisa aprofundada sobre as necessidades, sobre os problemas que ele tem. E aí você vai trabalhando como se esse avatar fosse um cliente seu, para você poder estruturar a linha de comunicação como se o cliente estivesse na tua frente. É assim que a gente faz o marketing, tá? E para quem que serve essa venda de soluções, que ela é um pouco mais aprofundada do que uma venda tradicional e consultiva, né? Em empresas B2B, setores técnicos, negócios de serviços, né? Mas não só para eles, também tem outros segmentos aí que a gente já vai explicar na prática para a gente encerrar. Mas eu quero que você saiba que isso aumenta muito as vendas, aumenta muito a fidelização do cliente e aumenta muito a sua diferenciação de mercado. E sim, dá mais resultado, dá mais margem de lucro, com certeza, né? Se você tem essa habilidade, se você treina a sua equipe de vendas para isso, né? Então a venda consultiva é o foco no relacionamento, é o diagnóstico detalhado, é a orientação para a educação, é o processo de interação que você vai pensar, que vai ser intencional, né? Então um exemplo de venda consultiva e depois agregando a venda de solução, tá? Imagina que você é um consultor de TI, de tecnologia da informação, que avalia as necessidades de infraestrutura aí de uma empresa, né? E aí você vai recomendar uma combinação de soluções específicas. Isso é uma venda consultiva. Você educa o seu cliente, você trabalha como consultor de negócio do seu cliente. Agora imagina se essa empresa de TI ela tem uma necessidade específica de um sistema, ela quer implementar um sistema de gestão específico para resolver um problema operacional de um cliente, ou seja, muito específico. Aí você vai entrar com todo o seu produto, com todo o seu suporte, especialmente nesse ponto. Então você pode, através de uma consultoria, evoluir para soluções, você pode ir direto para a venda de soluções, né? Para que o cliente entenda que realmente você tem aí o que ele precisa. E aí você vai fazer o quê? Em resumo da ópera, quando você faz a venda consultiva, você está focado no processo de entender e educar o seu cliente. Quando você está focado quando você faz uma venda de soluções, você está focado em oferecer e implementar alguma coisa específica, né? Esse é um grande diferencial. Ah, Aline, mas dá para fazer venda de soluções no varejo? Dá, por incrível que pareça, dá. Como? Pensa numa loja de eletrodomésticos, tá? Pensa numa loja de eletrodomésticos. Que você pode oferecer pacotes de soluções extras, além do produto, que incluem não apenas a venda do produto em si, mas também instalações, garantia estendida, serviços de manutenção, né? Então você é muito especialista naquilo que você está vendendo. Vamos pensar agora na moda e beleza, por exemplo, tá? Você pode personalizar a recomendação de produtos, isso é o consultivo, com base nas necessidades e preferências individuais. Aí você tem um bom CRM, você tem boas plataformas de gerência do cliente, você passa também a vender a solução, né? Então, proporcionando a consultoria de estilo, por exemplo, né? Com cuidados pessoais. Mas aí, quando você personaliza e trabalha de uma forma muito específica com o cliente, você já está fazendo uma venda de solução, você está aumentando o seu valor agregado de produto, de serviço, de negócio,
Entende? Então você é aquilo que eu falei, é como se fosse uma torta que você vai colocando camadas. O cliente entra na sua loja, se ele te dá espaço, tu não só oferta um produto, um serviço que é venda tradicional, mas você aplica as técnicas de spin selling para fazer escutativa com o seu cliente, e aí você passa a ser o consultor dele, e depois se você implementa um bom CRM, que você entende quem é seu cliente, você vai para a solução. E aí você está agregando valor, né, de mercado ao seu negócio. Aí o que você tem, tá? Vamos seguir aqui alguns exemplos de outros segmentos, tecnologia e informação, né? Pra gente encerrar aqui, pra você ilustrar e entender bem. Olha só, tecnologia da informação. Eu já dei ali um exemplo antes, mas personalização de softwares e serviços de TI. Então você vende software, você personaliza, por exemplo, as configurações, né? Saúde, pacote de serviços médicos, adaptando às necessidades dos pacientes. Aí você tem que pensar como que você vai fazer isso, né? Uma consultoria empresarial, estratégias específicas para resolver problemas, questões organizacionais. A questão da educação, programas de aprendizado personalizados com soluções e-learning, por exemplo, né? Mercado imobiliário, pacotes de financiamento, reforma, decoração, aquela oferta 360 graus que a gente chama. Setor automotivo, serviços de vendas e veículos combinados com manutenção e seguros, por exemplo, né? Então, tudo isso é a personalização, é a diferenciação, é a fidelização e, como eu disse, o valor agregado. Aumentar o valor percebido da sua marca para com o mercado, justificando os preços mais altos. Gente, isso é branding, isso é estratégia de comunicação assertiva, estratégia de branding. Então, percebe que marketing é relacionamento com o cliente. Quando a gente fala em posicionamento mercadológico, quando a gente fala em branding, a gente está falando também nessas estratégias de desenvolvimento da nossa equipe, do nosso potencial de venda. Lembra que o marketing, ele coloca a bola no pé do atacante, para o atacante, que é as vendas, fazerem o gol. Essa sinergia tem que estar muito alinhada. Então, a estratégia de comunicação assertiva, os treinamentos entre os departamentos, tem que estar muito alinhado. Porque tudo isso que eu estou falando serve tanto para implementar na comunicação assertiva na sua equipe de vendas, quanto na sua comunicação assertiva dentro das suas trilhas de relacionamento com o cliente através de toda a gestão de automação que oferta hoje o marketing digital. E aí você usa e abusa desses recursos e aumenta o faturamento com 100% de certeza. A venda de soluções, tá? Pra gente só finalizar aqui, a venda de soluções, ela pode ser adotada, sim, por praticamente todos os segmentos, tá? E a chave, o segredo é entender profundamente as necessidades do seu cliente, oferecendo soluções completas que resolvem as dores de maneira eficaz, personalizada, única. Lembra, conexão única é minha bandeira, tá? Conexão única. Eu ser único, né? Eu ter coisas que só ativos, diferenciais, que só eu tenho para com o mercado, no máximo de volume de canais possível, com o máximo de percepção agregada de imagem possível. Essa é a fórmula da conexão única com o cliente. E pra gente encerrar de fato, conexão única, eu dou exemplo com o óbvio que os gigantes fazem, que as empresas fazem. Eu vou estar ilustrando todo esse papo hoje lá às 17 horas, 5 da tarde, ao vivo, na TV Líder Vale, com uma empresária da área contábil, da área da contabilidade. Nós estaremos lançando um evento de empreendedorismo para mulheres. Bom dia, bom dia, bom dia! Lá na CIS, né? Mas essas empresárias, elas ilustram aí todo o mercado, elas vão representar todo o mercado, tá? Não são mulheres, mas só porque a gente vai lançar esse evento, então a gente levou elas para conversar, para ilustrar na prática tudo isso que a gente tá fazendo, tá? Porque a gente quer ajudar e a gente tem uma missão, né, de ajudar algumas pessoas. Então, às 5 da tarde a gente se encontra lá na TV Líder Vale, acompanhe pelos meus stories que eu vou estar colocando o link. E se você tiver dúvidas sobre como montar essas estratégias de venda, treinamento de equipes, comunicação assertiva, especialmente na automação, na gestão da automação do marketing, nos chama, que a gente tá aí ajudando os empresários nesse contexto de reestruturação, de recuperação dos negócios, tá? Dito tudo isso, te desejo uma excelente terça-feira e amanhã a gente volta pela manhã, 7h37, falando mais sobre marketing, sobre insights, sobre comunicação, sobre dados, comunicação assertiva, e te desejando um feliz dia e feliz negócios aí pra você. Até mais!